Vamos abrir em Josué, capítulo 14. Josué está bem facinho aí, no Velho Testamento, começo da Bíblia. Josué, capítulo 14. Amém? Antes da leitura, nós queremos dar as boas-vindas ao mais jovem casal desta igreja. Ô, glória! Uma semana de lua de mel, irmão, isso é maravilhoso. Que saudade, hein, Marquinhos? Que saudade. Nem fala, né, Marquinhos? Sejam muito bem-vindos, amém? Dia 27, primeiro encontro de casais para vocês que estão agora casados, amém? Então venham para ser ministrados. Palavra abençoada, né, pastor Inhalson? Amém? Então venham aí que vai ser bênção. Bênção de Jesus? Josué 14, a partir do versículo 6, se você puder, acompanhe a leitura com a gente. É o texto que será a base da nossa mensagem nesta noite. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Verso 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Você pode curvar a tua cabeça, querido, fechar os teus olhos. Esse é um momento muito especial para nós, momento quando vamos ministrar a palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite, tenha certeza, foi o Senhor quem trouxe você para cá. E quando o Senhor nos reúne num lugar como esse, Ele tem algo para fazer, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então agora, descanse o teu coração. Comece a dar uma palavra de ordem aí o teu espírito, a tua alma, aquieta-te. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ser ministrado por essa palavra. Fale para o Senhor, Senhor, que a tua palavra seja viva na minha vida, que a tua palavra possa me alimentar nesta noite, que aquilo que o Senhor lançar aqui no meu coração vai frutificar, vai acontecer algo extraordinário. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão abençoado de celebração. Queremos te dar graças porque agora temos a oportunidade de compartilhar a tua santa palavra. Nós sabemos que a tua palavra é viva. Nós sabemos que a tua palavra nos lava, nos purifica. Nós sabemos que a tua palavra nos sustenta porque ela é um alimento vivo. Então nós pedimos a ti agora, fala conosco por meio da tua palavra. Abençoa esse tempo, Senhor, que nada, absolutamente nada, nos tire ou nos roube a atenção agora. Nós possamos realmente estar totalmente abertos para receber do Senhor.
Repreendemos agora toda opressão do inimigo, toda ingerência maligna, todo pensamento alheio à tua vontade. Repreendemos em nome de Jesus e damos a ti plena liberdade, Espírito Santo, para falar conosco, para nos encorajar, para nos desafiar, para nos convencer de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Amados, quero falar com vocês nessa noite. Tema da nossa reflexão nessa noite: uma jornada de conquistas. Quero falar com vocês sobre conquistas, amém? Então que você fique bem atento. Nós temos tido uma história de conquistas, amém? Quantos aqui em Deus têm tido uma história de conquistas? Olha que benção. É certo que, vez por outra, surgem algumas dificuldades pelo caminho. Mas em Cristo nós temos muito mais vitórias do que alguns momentos onde nos equivocamos. Com certeza. Mas o Senhor tem nos chamado nesses dias para conquistarmos algo mais. E na nossa história, enquanto igreja, enquanto comunidade de Cristo, essa família linda que o Senhor já tem constituído aqui, nós podemos dizer que nós temos conquistado aquilo que o Senhor tem nos prometido ao longo da nossa história. Nós temos avançado enquanto igreja, enquanto povo de Deus, amém, queridos? Mas eu creio que o Senhor tem mais para nós. Lembra quando o pastor Laércio falou sobre a nossa expansão, que é a nossa terceira fase de expansão, que é a conquista de uma infraestrutura ideal, mas ele disse ideal entre aspas. Por quê? Porque esse ideal, ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa pensar, imaginar e planejar. Deus tem sempre mais para mim e para você, amém, amado? E Ele quer nos surpreender. Então, se você nessa noite estiver aberto para receber essa palavra, com certeza Deus vai desafiar você a continuar na sua jornada, mas uma jornada vitoriosa em nome de Jesus. Talvez você esteja nesse exato momento passando por algumas lutas, por algumas crises de diversas naturezas, eu não sei. Eu conheço a história de alguns aqui, não conheço a história de todos. E eu sei que nesse lugar tem pessoas que estão vivendo um momento de aflição, um momento de luta, luta interior, luta exterior, mas em nome de Jesus, Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite, querido. Amém? Você receba em nome de Jesus. Amados, o texto que nós acabamos de ler relata uma conversa entre dois homens de Deus, o Josué e o Caleb. Eu gosto muito do Caleb, ele me impressiona muito com a sua postura, com as suas atitudes, com a sua integridade, com a maneira como ele se relaciona com Deus. E eu já falei aqui algumas vezes, quando chegar na glória, tem alguns personagens bíblicos que eu tenho desejo de conhecer pessoalmente, de dar um abraço e falar: olha, a sua vida deixou um legado, a sua vida me inspirou, a sua vida me ensinou. Porque tem pessoas que são filhos de Deus, que passam por essa terra e deixam um legado, deixam para nós lições maravilhosas de vida, amém? Que Deus possa nessa noite capturar o teu coração, que você possa dizer: pai, eu quero ser um Caleb, pai, eu quero ser um Josué, eu quero deixar história, eu quero deixar um legado nessa terra. Quando eu partir daqui, se o Senhor não voltar até lá, eu for primeiro, eu quero ser lembrado por uma trajetória de alguém que andou com Deus, em aliança com Deus, que foi íntegro, que se colocou diante de Deus de maneira íntegra e que deixou um legado, que cumpriu com o propósito para o qual Deus me criou. Amém? Você tem esse entendimento também? Mas é interessante, queridos, que para que Josué e Caleb tivessem essa conversa, eles precisaram de esperar um pouco de tempo. Só 45 anos. Já imaginou isso? Essa conversa aqui, ela teve um hiato, ela teve um espaço de tempo. Ela foi retomada depois de 45 anos. Mas é interessante que o que havia acontecido 45 anos atrás estava vivo na memória de Caleb, como se tivesse acontecido no dia anterior. Ele não esqueceu uma vírgula. Ele não esqueceu nada do que Deus lhe havia prometido.
Então é muito importante nós percebermos isso e nós entendermos que quando Deus faz promessas, amado, guarde no seu coração. Não deixa que nada e nem ninguém apague isso. Deus tem algo extraordinário para a sua vida, querido. Tem um propósito para você. Você já descobriu isso? Se não descobriu ainda, precisa descobrir, amém? É interessante que esse texto, ele é um texto muito desafiador para nós. Mas eu tenho uma pergunta. Quem foi Caleb? A gente já ouviu falar muito de Josué. Josué é aquele personagem bíblico, sucessor de Moisés. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Mas Josué é muito conhecido por aquele texto: eu e a minha casa serviremos. Foi Josué quem disse isso. Então, às vezes, a gente presta muita atenção no Josué. Mas o Caleb, queridos, ele tem muito para nos ensinar. Ele passa meio que despercebido na história, mas quando você começa a fazer uma reflexão sobre a vida dele, temos muito que aprender com Caleb. Caleb, amados, foi um dos 12 espias enviados por Moisés em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Números capítulo 13, se você quiser depois ficar aí em Números no capítulo 13 e 14, nós vamos usar bastante esse texto. Diz assim no verso 1 e 2: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então esses 12 homens tiveram a missão de sair para fazer um reconhecimento, uma missão de reconhecimento, para ver se a terra que Deus havia prometido dar em herança à nação de Israel, aquele povo que havia saído do Egito, se era de fato uma terra boa. E esses homens saem então para fazer isso. E em Números 13, 21 a 26, diz assim: assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uva que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Talvez você vai pensar assim: puxa, Escol está na Bíblia. Não é essa Escol aí que você pensou, não, amém? É Escol, é ES, aleluia, amém, querido? Então fique em paz que o Escol não está na Bíblia, não. Está na Bíblia é o Escol, amém? E esse nome, eles deram àquela região por causa daquele cacho de uva. Imagina comigo aqui, um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Pensou aí, já teve ideia do tamanho do cacho de uva? Ficou impressionado? O cacho de uva não me impressiona muito, não. O que me impressiona muito é a melancia. Porque se o cacho de uva precisou de 2 homens para carregar, irmão, a melancia precisa de uma carreta. Então a gente fica pensando nessas coisas, às vezes analisando como que Deus é tremendo, como que Deus é extraordinário. O que esses homens viram naquele lugar os impressionou. Tanto que eles falaram assim: nós não temos como fotografar, porque não tinha lá o smartphone ainda na hora para fazer até uma selfie daquele lugar. Não tinha WhatsApp. Se nós contarmos isso, vão dizer que a conversa é de pescador, porque o pescador é que costuma, né? Viu aqui o pessoal aumentando o tamanho da tilápia? Eles dão um zoom quando vai no pesqueiro, bate a foto e dá um zoom na tilápia, entendeu? Mas se eles contassem: olha, nós vimos lá um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar, o que o pessoal ia falar? Tá de brincadeira comigo? Então eles resolveram levar as frutas para que eles pudessem ver que havia de fato algo extraordinário que Deus havia preparado para eles. Amados, só para você ter uma ideia, esses homens, eles percorreram uma distância de cerca de 800 quilômetros, ida e volta, do lugar onde eles estavam até o local onde eles foram espiar a terra. Veja que foi uma missão realmente muito difícil. E aí então eles trazem um relatório, Números 13, 27 e 28, se você estiver acompanhando aí, diz assim: eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou,
De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Olha que interessante. Esses homens foram espiar a terra e 10 deles começaram a dar o relatório. E no relatório, no início, ele fala, realmente a terra é boa, mas tem o outro lado, e nós vamos falar desse outro lado. Então eles começam a desprezar o que Deus havia prometido. Começaram então a falar dos gigantes, começaram a falar que as cidades eram fortificadas, que as mulheres eram altas, e de repente, no meio desse discurso, surge um homem de Deus, Caleb. Eles começam a desprezar a terra, e de repente Caleb, Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que interessante. Eles começam a desprezar a bênção, começam a murmurar sobre aquilo que eles estavam vendo. E de repente o Caleb diz mais ou menos assim, algumas traduções, diz que ele dá um grito. Mais ou menos assim, cala a boca, só vai falar disso aí? E a outra parte? Aí ele diz, olha, se nós formos fiéis ao Senhor, Deus vai nos dar essa terra. Vamos subir, vamos ter ânimo, nós vamos possuí-la por herança, porque certamente vamos prevalecer contra os nossos inimigos. Olha que extraordinário a palavra de Caleb. Amados, em alguns momentos da nossa vida, quando parece que está uma turbulência, está tudo contra você, é necessário você se posicionar em Deus, amém, querido? Se levante, dá uma palavra de ordem, às vezes para a tua alma, fala para ela, quieta-te, minha alma. Teu Deus é bom, Ele é fiel, Ele vai mudar esse cenário, Ele vai mudar essa história. Você tem que se posicionar, querido. Mas por que aqueles homens desprezaram a promessa e começaram a falar mal da terra? Eles, infelizmente, inflamaram o coração do povo. O povo começou a se desanimar. E aí no capítulo 14 de Números, versos 23 e 24, há um relato sobre o juízo de Deus, mas também sobre a promessa que o Senhor faz a Caleb. Aqueles, então, que desprezaram a terra, desprezaram a promessa, sofreram juízo, mas Caleb foi abençoado. Diz assim o texto, palavras do Senhor, falando a Moisés, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados, nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim, por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Amém, amados? O Senhor deu uma promessa para este homem que se posicionou. O Senhor tem uma promessa para aqueles que se posicionam, para aqueles que dizem, o Senhor é o meu Deus, eu tenho uma aliança com Ele. E Ele começou uma obra em mim, Ele vai terminar essa obra na minha vida. E eu não abro mão dessa promessa. Amém, querido? Talvez você pode, como eu já disse, estar diante de uma situação que humanamente é impossível de ser resolvida. Talvez nesse exato momento, você está ouvindo essa mensagem aqui, você está dizendo, pastor, tem gigantes se levantando contra a minha vida. Tem gigantes se levantando contra a minha casa. E você está olhando e você não vê saída. Talvez você até esteja crendo no milagre, mas aqueles que estão à sua volta, assim como aqueles na multidão, estão tentando te desanimar. Como eu já disse algumas vezes aqui, eu brinco sempre com isso. Às vezes o inimigo mora ao lado. E às vezes dorme até com você. Você não está sabendo. Por quê? Porque às vezes o homem é crente, ele está ali crendo que Deus vai fazer. Mas às vezes a mulher do lado está murmurando. Está reclamando. Às vezes é o contrário. Às vezes é a mulher que está crendo, está orando, Deus vai agir, Deus vai fazer, o milagre vai acontecer. Aí aquele cabeça de coco está dizendo assim, não vai. Não sei como é que eu vou fazer. Querido, se você está vivendo um momento assim, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite vai fazer todo sentido na sua vida, em nome de Jesus. Eu espero que você seja impactado por ela no decorrer dessa ministração. Queria pensar com você, amado, sobre o que levou Caleb a prosseguir e continuar na sua jornada,
até conquistar a promessa de Deus para a sua vida sem desanimar ou desfalecer. O que levou Caleb a permanecer firme? O que levou Caleb a conquistar a promessa que Deus tinha dado a ele 45 anos atrás? Primeira coisa, se você quiser anote aí, confiança em Deus. É preciso confiar no Senhor. Olha o verso 6 de Josué 14, você volta depois em Josué 14, 6, a parte B do versículo fala assim: você sabe o que o Senhor disse a Moisés. Amados, o Caleb foi espionar a terra, e ao contrário daqueles outros 10 espias, ele voltou mais confiante. Por quê? Porque ele foi sem saber o que ia encontrar, viu tudo aquilo e voltou ainda mais confiante. Porque a sua confiança, querido, ela não estava na promessa. A confiança de Caleb estava no Deus que havia feito a promessa. Faz diferença? Deus fez a promessa. E Caleb disse: Josué, eu lembro como se fosse hoje. Moisés trouxe uma palavra de Deus para a minha vida e disse que eu iria possuir aquela terra, e aquela terra seria minha e dos meus descendentes. E eu vou possuir essa terra. Porque o Deus que prometeu, ele não mente. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, palavras de Caleb, aquele povo, naquele momento que eles estavam desanimando. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, aonde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Olha a convicção deste homem. Confiança em Deus, querido. Eu e você precisamos desenvolver essa confiança. Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Paulo precisou encorajar Timóteo. Timóteo estava no início do seu pastorado. Timóteo estava tendo algumas crises. E aí Paulo então escreve para ele: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Ele estava sob cadeias. E ele está dizendo: eu não me envergonho do que eu estou passando, não. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você precisa saber em quem você crê, querido. Relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus, o Deus dos impossíveis. Eu creio nele, a minha vida é dele, eu tenho uma aliança com ele. Ele fez uma promessa para mim e ele vai cumprir. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou de brincadeira nesse relacionamento, não. Eu tenho uma aliança com o Deus Altíssimo. E Ele vai cumprir. Então isso tem que encher o teu coração. Essa confiança tem que estar em você, amado. Uma outra coisa que fez muito sentido é com relação à visão de Caleb. O que Caleb viu, amados, que os outros 10 não viram? O que ele enxergou que aqueles outros passaram despercebidos? Olha o verso 7, Números 14, 7. Ele relatando sobre a terra, ele fala assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Por que só ele viu excelência? Os outros 10 não viram essa excelência. Sabe por quê, querido? Porque os olhos de Caleb se fixaram na bênção, não no problema. O que acontece muitas vezes, infelizmente, comigo e com você, diante da crise, diante daquela situação que se abate à nossa porta, diante daquela notícia ruim que chega, é que a gente foca onde? Parece um imã. Olhamos para o problema. Ficamos capturados por ele. Caleb não. Caleb foi andando pela terra e ele começava a glorificar a Deus. Que terra maravilhosa. Eu imagino quando ele viu a uva. Ele falou assim: Deus do céu, o que é isso? Existe uva desse tamanho? Que bênção, que fartura. A terra é excelente. Sabe, queridos, o que Deus tem para mim e para você é excelente. Porque o nosso Deus é excelente. Então, tudo que Ele prepara para os seus filhos é excelente. Diante da bênção, os problemas tornaram-se pequenos. Se ele pudesse ter feito aquele comparativo, ele viu que o problema era muito pequeno
diante da bênção. Olha o verso 9 de Números 14. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Aleluia. Você tem que dizer isso para os seus inimigos, para os gigantes que se levantam contra a sua vida. Como pão iremos devorá-los, porque saiu o amparo deles. Ou seja, Deus está conosco, amém? Quantos têm uma aliança com Jesus aí? É isso que faz você prevalecer. Amém, queridos? Extraordinário isso. Também o fator tempo foi algo muito interessante, porque, queridos, o fator tempo pode ser o nosso maior inimigo. Às vezes você está aí orando e buscando e clamando, e já passou 1 ano, passou 5, passou 10, e você fala: Deus, quando é que vai chegar a minha bênção? Nós tivemos 2 famílias que congregaram conosco durante um bom tempo. E por uma questão profissional, eles mudaram de cidade e levaram a empresa inteira, até com os funcionários, para uma outra cidade. Quando eles estavam aqui, eles passaram por grandes lutas, e eu os visitava, orava com eles, e uma vez eu falei para um deles, eram 2 irmãos, eu falei para um deles, falei assim: querido, às vezes o seu irmão está muito abatido, porque às vezes ele está passando esse momento difícil, ele precisa lembrar dos momentos bons. Aí o irmão falou assim: não, mas só teve difícil até hoje, pastor, não teve momento bom ainda. Eu falei: ô Senhor da glória, o que eu falo para esse irmão? Porque eu estava dando o meu exemplo para ele, né? Falei: querido, eu já tive momentos muito bons, momentos muito difíceis, e Deus faz isso. Falei: pastor, até agora a gente só teve um momento difícil. Amados, quando eles mudaram para essa outra cidade, Deus os fez prosperar muito. Mudou a história deles. O pastor Leste esteve visitando essas famílias há algum tempo, aí, uns 6 meses mais ou menos. Voltou de lá mais ou menos igual Caleb, trazendo um relatório do que Deus fez na vida deles. A empresa cresceu. Deus fez algo extraordinário. Eles estão muito bem posicionados. Conseguiram construir suas casas, e não é qualquer casa não. Porque Deus, ele vem e honra seus filhos, aqueles que permanecem fiéis. Deus vai fazer muito além do que esse lado ou esse aspecto material. Nós não estamos focando nisso. A nossa prosperidade não se resume a isso. Isso é muito pequeno, é muito mesquinho, quando você olha somente para aquilo que você pode apalpar. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Mas Deus vem e opera. Amém, queridos? Então, amados, quando nós duvidamos de Deus, nós nos sentimos desanimados e derrotados. Andamos em ciclos e não realizamos nada. Então, confie no Senhor. Segunda coisa, fidelidade e integridade. O Caleb, ele foi fiel e íntegro. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao meu Deus. Josué 14, verso 8. Depois, em Números 14, 24, Deus falando de Caleb. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Você gostaria de arrancar um elogio desse da boca de Deus? Ele olhar e falar assim: mas o Marquinho, o Marquinho tem sido fiel a mim. Ele anda na minha presença. Ele é íntegro. Olha que bênção. Pensou, Daniel, o Senhor falando isso de você, amado? Que elogio, querido. Amém? Então nós precisamos de entender isso. Vida íntegra. Ser fiel ao Senhor. 2 Timóteo 2,13. Paulo diz assim: se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Amém? Ainda que você dê uma derrapada aí na sua caminhada, ainda que você pise na bola, ainda que você vacile, Deus é fiel. Se você reconhecer isso, ele vai restaurar você. Amém? Terceira coisa, perseverança e esperança. Josué 14:10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Quantos querem essa unção de Caleb aí sobre a sua vida? Amém? Pensou você com 85 querendo arrumar briga ainda? Ainda machão? Olha que coisa extraordinária. O Caleb com 85 anos estava falando assim: eu vou comer como pão esses inimigos aí, não vai ficar um. Queridos, Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, presta bem atenção nesse texto, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que
que trabalha para aqueles que nele esperam. Você vai ver um monte de entidade por aí, um monte de religião. Todas elas, seus deuses precisam que se faça um bilu-bilu neles. Pode perceber isso. O cara tem que levar uma oferenda, tem que fazer um sacrifício, uma penitência, porque senão ele é castigado. São deuses severos. O nosso Deus é o contrário. Ele trabalha para mim e para você, querido. Olha que coisa extraordinária. Quando você confia nele, quando você fala, Senhor, não tem jeito, eu não vou conseguir, a situação é impossível de ser resolvida, eu não tenho recurso. Deus fala, calma, filho, estou trabalhando para você, vou mudar esse cenário aí, vou mudar essa história, tenho uma promessa para a tua vida. Isso é extraordinário. Napoleão Hill é um pensador americano, ele disse assim, nunca conheci uma pessoa que tenha fracassado na vida, só conheci pessoas que desistiram. Então não desista, continue, permaneça firme, porque a perseverança foi uma das marcas da vida de Caleb. E a última coisa que a gente pode aprender aqui com Caleb é dependência plena em Deus. Ele não dependeu de Deus 50%, ele não dependeu de Deus 20%, ele dependeu de Deus 100%. E nós precisamos fazer isso, precisamos aprender com ele. Olha o que diz o texto, Josué 14, verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Preste atenção. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. 100% de dependência. Caleb não pensava em conquistar aquela terra, aquela promessa, na força do seu braço, amado. Talvez você está sofrendo porque você quer conquistar na força do seu braço. Você está confiando muito em você mesmo, nas suas habilidades, nas suas capacidades, naquilo que você já sabe, naquilo que você já aprendeu. Isso tudo é muito bom. Nós temos realmente que nos desenvolver, nós precisamos estudar, precisamos aprender coisas novas. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Você percebeu no texto que ele não falou para o Josué, Josué, nós somos amigos. Nós temos uma caminhada aí de mais de 80 anos juntos. Josué era o líder do povo. Ele não poderia ter usado a influência dele e falar assim, ô Josué, agora eu estou com 85 anos. Não tem uma planície para mim aí? Não dá para ir para uma terra mais fácil, que já não tem mais inimigo? Talvez o Josué até pudesse falar para ele. Falar, olha, tem um pedaço aí que a gente já conquistou, fica com ele. Mas Caleb era valente em Deus. Disse para ele, ô Josué, lembra daquela região montanhosa? Hebrom. É lá que está a minha promessa. Não importa se tem gigantes, não importa se as cidades são fortificadas. Josué, se o Senhor for comigo, eu vou vencer. O Senhor vai expulsá-los de lá. Qual é a diferença? Se o Senhor estiver comigo. O Senhor está com você? Você tem vivido nessa dependência? Vamos ficar de pé. Queria concluir com vocês. Queria pedir para essa equipe maravilhosa de louvor vir para cá. Amados, há uma promessa nos aguardando também. Da mesma forma que Deus prometeu algo a Caleb, uma nova terra. Era a terra prometida, terra que mana leite e mel, uma terra excelente. Jesus também disse que tem uma terra nos aguardando. Em João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus disse assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém, amados? Há uma promessa de uma terra abençoada para mim e para você, a Jerusalém celestial. E Jesus disse, eu fui preparar o lugar
preparar aposentos. E quando estiver preparado, eu volto para buscar você. E eu creio nesse Deus maravilhoso, eu confio nessa palavra, eu recebo essa palavra da parte de Jesus. Sabe, queridos, entre a promessa e a conquista, há uma jornada a ser percorrida. Nós estamos nessa jornada, amém? Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições. E talvez você esteja vivendo o momento mais aflitivo da sua vida. Talvez você possa dizer assim: é a fase mais difícil, pastor, que eu estou passando. Como eu disse aqui, eu já passei fases muito difíceis da minha vida. Você não tem ideia das lutas que eu já enfrentei na minha jornada. Mas o Senhor tem me sustentado, tem sido fiel. E aquilo que Paulo falou para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Ele está me conduzindo para Jerusalém celestial. Embora a gente passe por algumas tribulações, Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Jesus para mim e para você é que você é mais do que vencedor. Se você tem uma aliança com Jesus, amado, você é mais do que vencedor. Sabe, queridos, acreditar é uma coisa, mas agir baseado naquilo que você acredita, mesmo diante de adversários tão assustadores, mesmo diante de situações tão complexas, tão difíceis, faz toda a diferença. Se você se posicionar hoje, tenha certeza, Deus vai fazer alguma coisa aí de extraordinário na sua vida. A vida de Caleb, amados, nos ensina algumas coisas. Eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Primeiro, confiar em Deus acima de qualquer coisa ou situação. Confie, confie. Também nos ensina a sermos fiéis em tudo. Pessoas íntegras diante de Deus. Sermos modelos vivos de esperança e de perseverança. Você tem que ser um referencial para as pessoas desse mundo que andam sem esperança, que não tem norte, não tem caminho. Você, filho de Deus, tem que ser esse referencial, uma pessoa centrada. Mesmo diante das lutas e das adversidades, você se posiciona e declara: o meu Deus é fiel, o meu Deus é bom, Ele está comigo, tem uma promessa para mim, Ele vai me conduzir até lá. Também nos ensina a nunca sermos autossuficientes, mas totalmente dependentes da graça e do amor de Jesus. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa caminhada é de perseverança. Se retrocedermos, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer em nós. Ele não tem prazer naquele que retrocede. Então persevere. Persevere. Eu te perguntar nesse momento, se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Quero te fazer algumas perguntas para ajudar você a refletir nessa mensagem nessa noite. Tenho certeza que esse é um momento ímpar para mim e para você, onde o Espírito Santo de Deus já está agindo. Qual é o gigante que tem se levantado contra você, amado? Qual é o gigante que tem se levantado contra você? Será que é o gigante do fracasso conjugal? Às vezes você está vivendo uma grande crise no seu matrimônio, no seu casamento. Você já pensou em desistir, em abandonar tudo, em não viver mais com essa mulher, ou não viver mais com esse homem? Talvez está difícil mesmo, mas Deus pode reverter essa situação. Você confiar nele, você buscá-lo, depender dele, ele vai fazer um milagre. Talvez o seu gigante nesses dias seja a sua área financeira. Diante dessa crise que se abateu no nosso país, quantos estão desesperados? Quantos empresários estão olhando a situação, o cenário? Estão vendo às vezes os negócios irem de mal a pior. Creia no Senhor, Ele pode mudar essa história. Ele pode reverter essa situação, querido. Às vezes você está enfrentando o gigante da depressão nesses dias. O Senhor está te dizendo: levanta a cabeça, filho.
Anima o seu coração. Creia em mim. Eu posso fazer um milagre na sua vida. Talvez o seu gigante seja vícios. Você já vem lutando há bastante tempo contra alguns vícios que você tem. Quando eu falo de vícios, não estou falando apenas de uma dependência química. Não estou falando apenas do álcool, do cigarro. Não é isso. Muito mais do que isso. Talvez o seu vício seja as redes sociais. Você está capturado por isso nesses dias. Você não consegue fazer mais nada. Talvez você está capturado pela pornografia. Você está vivendo uma grande luta, tenta se ver livre disso e não consegue. Se tornou um gigante para você. Deus pode mudar isso em nome de Jesus. Será que o seu gigante é o desemprego? Você olha e não vê portas se abrindo. Quero dizer para você, querido, confie. Nenhum gigante é maior que o nosso Deus. Nenhum gigante é maior que o nosso Deus. Vamos viver o que Ele nos prometeu, amados. Sua palavra é fiel, não falhará. Não falhará. Nós vamos ouvir uma canção agora. Deixa Deus falar contigo através dessa canção. Vai sendo ministrado através dessa canção. Continue com seus olhos fechados. Se puder apagar essas luzes aqui, apaga para mim. É você e Deus agora, querido. É você e o Senhor. Fale com Ele. O que tem roubado a tua energia, o que tem roubado a tua força. Não desista. Não desista. Não desista. Restaura sonhos neste lugar, ó Pai. Restaura sonhos neste lugar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando teu sonho e a tua visão. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe a unção, recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, deixa Ele te curar. Recebe a unção de Deus, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, aleluia! Deixa Ele te curar. Recebe.
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diz: eu quero a cura. Diz: eu quero a unção. Você quer? Pede pra ele: eu quero unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero a cura, eu quero a unção. Ele está te dando, recebe. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. O que é que tem roubado o seu vigor físico? O que é que tem roubado o seu vigor espiritual, querido? O que é que tem retardado a conquista das promessas de Deus na sua vida? Declare nessa noite: vai acontecer. Por mais que o inimigo tente me parar, eu vou avançar, eu vou vencer. Isaías 45, 2 e 3. O Senhor diz: eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Oh, Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Dá uma seguradinha para mim. Ouça, querido, ouça. O Senhor está indo à frente. Está ouvindo isso? O Senhor está indo à frente, está aplanando os seus caminhos. Portas vão se abrir para você em nome de Jesus. Problemas serão resolvidos de forma sobrenatural, extraordinária, para que você saiba que é o Senhor quem está fazendo isso. Quero pedir a você a gentileza de erguer as suas mãos bem alto. Se você puder, se você se sentir bem em fazer isso, levante as suas mãos bem alto. Comece a glorificar o Senhor. Diga para Ele: Pai, eu sei que o Senhor está indo à frente. Eu sei que o Senhor está aplanando os meus caminhos. Eu sei que o Senhor está abrindo portas que só o Senhor pode abrir. Porque aquelas que foram fechadas pelo Senhor. O Senhor tem um novo tempo para a minha vida. Um tempo de conquista, um tempo de avanço, uma nova história para a minha vida. Eu quero ser um testemunho vivo de que o Senhor é fiel, de que o Senhor cumpre as suas promessas. Não importa o tempo, eu sei que o Senhor vai fazer. Pai, nessa noite nós temos muitas vidas nesse lugar que precisam do teu toque, que precisam receber do Senhor essa unção que esteve sobre Caleb, que esteve sobre Josué. Renova as forças da tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, enche o teu povo seja reconhecido como um povo forte, um povo resiliente, um povo que não retrocede, um povo que anda na tua presença vitoriosamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Você saia daqui renovado com essa palavra. Há uma unção de conquista nesse lugar, para a minha vida e para a sua vida, para a nossa família. Adore o Senhor com esse cântico, amém? Vamos fazer essa canção de novo, aleluia. Sete, é com você, vem pra cá mesmo. Essa profeta de Deus, vai profetizando. Adore o Senhor com essa canção, amém? E naquele momento você fala: eu quero a
a cura. Eu quero a cura, eu quero a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero a cura, eu quero a unção. Receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero a cura. Olha pro seu irmão, profetiza bênção sobre a vida dele. Eu quero a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero mais, mais, mais. Eu quero a cura. Receba. Eu quero a unção. Receba a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Glórias a ti, Senhor. Oh Deus, dá uma semana abençoada à tua igreja, uma semana vitoriosa aos teus filhos. Oh Senhor, que essa palavra seja viva na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá a paz do Senhor para o seu irmão. Tenha uma semana abençoada.